Esse é o primeiro vídeo e ele não vai ser tão curto, porque eu preciso de dar uma introdução. Essa introdução vai estar somente no primeiro vídeo. Como de costume, né, eu preciso da introdução. E não só para eu me conectar com o pensamento e com os textos, para não entrar direto aqui nos textos, fica estranho. Preciso dar uma introdução para abrir a mente de quem está ouvindo. E aí depois, de um determinado ponto do vídeo, vai estar ali na linha do tempo, só você clicar na tela e avançar quando você for escutar outra vez, vai ter o tempo certinho. Aí depois dessa introdução, eu vou entrar no ponto certo do vídeo, onde eu vou focar na leitura e explicando ali os pontos que eu escolhi, que são os 2 capítulos finais de Ezequiel, capítulos 47 e 48. Essa introdução é muito boa porque você vai treinar a sua mente, você já vai ficar atento com muita coisa para poder escutar a palavra de Deus mais atentamente. E estudando sobre a 3ª e a 4ª casa de Israel, vocês vão aprender sobre o templo de Ezequiel. Vocês vão aprender o mistério que Deus colocou no templo de Ezequiel e aí vão poder entender perfeitamente o que são templo de Ezequiel e Nova Jerusalém. São coisas distintas em tempos distintos, com objetivos distintos por um lado, mas por outro lado eles são conexos. Eles têm relação um com o outro. Então é o seguinte, presta atenção. O que é a primeira casa de Israel? Para resumir, eu vou fazer bem resumido mesmo. Depois eu volto a fazer um estudo recuperando aqueles vídeos antigos num novo formato de vídeo com mais experiência sobre a casa de Israel para os iniciantes. Ou seja, sobre as 12 tribos, a divisão das 12 tribos e a unificação das 2 casas de Israel formando o povo de Deus. Isso o pessoal do canal já sabe. Mas para dar uma introdução, para a gente ir direto para Ezequiel 47 e 48, que eu decidi começar por esses 2 capítulos, essas 4 casas de Israel são 4 tempos. Na verdade, são tempos em que Deus trabalha com as 12 tribos em dispensação diferente. Sim, existe dispensação. E é lindo demais entender esses pontos, porque a cada vez que você vai olhando isso, você vai entendendo mais a palavra de Deus. Presta atenção, primeira casa de Israel são as 12 tribos unidas. Pode ver os textos, vão aparecer aí na tela, em que Deus chama as 12 tribos de casa de Israel. Então, nessa dispensação, são as 12 tribos recebendo a lei de Deus. Deus vai fazer um início de sombras de realidades futuras, vai trabalhar com o povo de Deus, eles estando unidos. E aí vão ter tempos. Por exemplo, Moisés com as 12 tribos, ele vai ser o intermediário, vai dar a lei para o povo. Depois tem aqueles 40 anos no deserto, depois vai vir o tempo de Josué, onde ele vai lutar com as 12 tribos de Israel para conquistar as terras que Deus prometeu. Deus prometeu dar, mas ele falou, toma posse. Eu dou, mas toma posse dela. E aí Josué, figura de Cristo, junto com as 12 tribos, figura da igreja, o assunto é todo relacionado. Eles vão lutar para conquistar as terras. Depois vai vir o tempo dos juízes, aonde Israel fica naquele círculo vicioso. Eles pecam, Deus levanta inimigos. Aí, por causa dos inimigos, eles oram a Deus e Deus levanta um juiz no meio do povo para libertá-los. Depois vem a temporada dos reis. E aí vem os 3 primeiros reis de Israel: Saul, Salomão e Davi. Esses 3 reis, cada um deles reinaram 40 anos. Em cada um desses reinos acontecem episódios diferentes. Por exemplo, com Saul acontece a briga das tribos, Judá e Benjamim brigam, as 10 tribos ficam revoltadas, elas se separam e é um tempo de rebelião, é um tempo que desagrada a Deus. Deus levanta Davi, da tribo de Judá, e aí Davi ele vai unir as 12 tribos, por isso que é uma figura tremenda de Cristo. Davi unindo as 12 tribos, com toda aquela tribulação, com toda aquela angústia, perseguição, representa o nosso tempo, aonde Jesus está unindo as 12 tribos. E aí as 12 tribos unidas, indo para o Templo de Salomão, que ali vai ser o tabernáculo de Davi, plenamente construído, ou seja, todo edificado nas suas 3 etapas, no Templo de Salomão, o filho de Davi, que ainda vai ser figura de Cristo, mas vai ser figura para o milênio. As 12 tribos vão estar unidas e aí vai ter uma amplificação tremenda da lei. É algo extraordinário, que não dá para falar os detalhes aqui agora. Depois a gente volta e precisa voltar e precisa recapitular para vocês entenderem como Davi foi eleito por Deus para ele amplificar a lei de Moisés. De maneira que antes de Davi a lei de Moisés era uma, depois de Davi a lei de Moisés é outra, no sentido de estar amplificada com mais glória.
com mais testemunhos para o futuro. E esse é assunto que precisa trabalhar bastante. Depois, Salomão vai pecar e Deus vai decidir dividir as 12 tribos em 2 casas. Pronto, passou da primeira temporada para o segundo tempo. Agora tem 2 casas. E aí, pelos profetas, principalmente o profeta Oséias, que é aquele que Deus usa para derrubar as 12 tribos, para derrubar o tabernáculo de Davi. Na verdade, quem derrubou o tabernáculo foram eles, através dos seus próprios pecados. Só que Deus é quem decide separar as tribos. Ele poderia deixar unida, passando para outro rei, mas ele quis separar. E Deus é quem decide dar carta de divórcio não para a casa de Judá, mas para a casa de Israel. Então, Deus, prevendo os pecados do povo e a rebelião de judeus e das outras tribos, ele vai trabalhando para criar um plano para trazer os gentios, por intermédio das 10 tribos, para o reino de Deus, através do Evangelho, certo? Segunda temporada, segundo tempo, são 2 casas, casa de Judá e casa de Israel. Os profetas já vão começar a profetizar de maneira distinta, diferenciando casa de Judá de casa de Israel. E aí ficam 2 tribos para um lado, 10 tribos para a outra. É realmente a divisão que está na palavra de Deus, né? Benjamim se uniu com Judá e aí fica alguns levitas para o lado do Reino do Sul. Segunda temporada. Aí Deus começa a levantar profetas para profetizar para as 2 casas. Aí é a era dos reis. Passou da era dos juízes, passou do tempo de Moisés, de Josué, da era dos juízes, e entrou na era dos reis. E entra também a era dos profetas, onde Deus começa a levantar profetas para profetizar e repreender as 2 casas de Israel. Chega um ponto em que a casa de Israel peca tanto e que Deus dá carta de divórcio para a casa de Israel e suporta os pecados da casa de Judá, porque o seu filho iria se levantar de lá no futuro para resgatar todas as tribos. O profeta Isaías fala que Jesus foi eleito não só para ser luz para os gentios, mas também para trazer as 12 tribos de Israel. E aí estão os gentios. Esse é o mistério das 2 casas, que nós já entendemos. Isso está muito claro para a gente. O mistério da terceira casa é quando Deus pega essas 2 casas e une. Só que esses que vão ser unidos, eles recebem um chamado celestial, como está em Hebreus 3. Só que como Deus planejou esse plano, ele inspirou os apóstolos a falarem dessa terceira casa, ainda que não usando essa expressão, nós usamos para ficar didático, mas é a unificação das 2, ou seja, é um terceiro tempo. Antes era uma casa, dividiu em 2 e agora é uma terceira, só que essa terceira é a união das 2. Existe esse plano. E esse plano é maravilhoso. Você vai entender como Deus ele vai colocar 12 tribos glorificadas no céu pela primeira vez, e isso é no lugar daqueles anjos caídos, e Deus vai formar 12 tribos na terra. Ao todo, vão ter 24 tribos. E no final de tudo, isso vai fazer uma conexão íntima com aqueles 24 anciãos. Aqueles 24 anciãos, o primeiro testemunho que eles dão pra gente é que a gente se lembra das 12 tribos de Israel e depois dos 12 apóstolos. Isso está correto, mas não é o limite da revelação. Deus também está falando de 12 tribos celestiais que atendem o chamado celestial e 12 tribos que Deus vai formar na terra. E assim como Deus está usando os anjos para formar as 12 tribos aqui na terra, aqueles que vão receber a glorificação dos corpos, os anjos são usados. Hebreus 1 diz que os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ainda que são os homens que pregam o evangelho. E os homens também são chamados de anjo, só que existe o anjo celestial e o anjo terreno. Esse plano, Deus vai pegar praticamente um Ctrl+C e dar um Ctrl+V no milênio, só que vai aumentar a glória, como Paulo fala, de fé em fé. Lá em Romanos 1 ele fala, eu acho que é Romanos 1, ele fala também de glória em glória lá para os coríntios. A palavra de Deus também fala de força em força até chegar no Monte Sião. Isso é tremendo. Então o plano que Deus vai replicar no milênio é semelhante ao que acontece aqui na Terra. Lá no milênio nós vamos estar semelhante aos anjos, trabalhando para formar 12 tribos na terra, e essas 12 tribos na terra vão alcançar a glorificação dos corpos. Elas não vão ser esposa do Cordeiro, eu acho que não, mas eles vão ter a glorificação dos corpos. E eles vão se unir ao todo. Isso é lindo demais. Eu sei que parece loucura, né, você ouvir isso, ouvindo pela primeira vez, mas tudo isso tem na palavra de Deus. Os 144 mil que estão lá no Apocalipse,
7, depois no 14, não apareceu pela primeira vez lá. E eu estou falando de pessoas, não estou falando de simbologias que Deus usou no passado, porque Deus usou várias. Estou falando de pessoas. Isso está lá no Templo de Salomão. E é desses testemunhos que a gente vai confirmando tudo. Mas sem sombra de dúvida, o livro do profeta Ezequiel é o número 1 para se provar tudo isso. Só que tem pontos que não estão em Ezequiel. E aí precisa de outros profetas. Ezequiel para mim é o número 1. E aí número 2 pode ser Isaías, na minha opinião. Número 3, Jeremias ou Zacarias. Todos são importantes. Mas Ezequiel tem uma informação ali que só ele que tem. Por exemplo, o templo de Ezequiel só está em Ezequiel. E aí vocês vão aprender a não espiritualizar o templo de Ezequiel e não forçar a palavra de Deus, não contrariar o que Deus disse, não criar narrativas espiritualoides, como os amilenistas fazem, para anular o que Deus disse, para ofuscar a glória de Deus. Algumas pessoas que aprenderam algumas coisas aqui no meu canal, não concordando com a literalidade do templo de Ezequiel, por causa do coração duro, começaram a espiritualizar tudo, mas é a pau e pedra. É num nível que ultrapassa as narrativas heréticas dos amilenistas. E dentro da teologia milenista, faz sentido eles espiritualizarem tudo, eles não acreditam na palavra. Eles falam acreditar, mas não acreditam. Eles não acreditam nem em Deus e nem na palavra. Nenhum deles vão penetrar no reino de Deus. Compreenderam? Então vocês vão aprender a não fazer isso de maneira alguma, para não serem prejudicados no futuro. O curioso é que essas seitas, elas não conhecem nem a primeira casa de Israel, porque eles olham para a história de Israel e eles não entendem divisão de reino, o trabalho que Deus fez, então eles não conhecem nem a primeira, e por isso eles não avançam para conhecer a segunda casa de Israel, que é a casa de Israel e a casa de Judá. E não conhecendo essas duas casas, você não conhece a terceira, que é o terceiro tempo, em que Deus vai trabalhar com Israel glorificado. E nesse terceiro tempo, entra o quarto tempo, simultaneamente, aonde Deus vai trabalhar com as nações na terra para fazer elas não só se povoar e encher o milênio de pessoas, mas para formarem tribos de Israel na terra. Isso, para quem crê na palavra de Deus, a pessoa não pode negar. Não precisa de muita capacidade espiritual, não precisa de ser muito treinado na palavra, ser um teólogo, coisa do tipo. Basta ter o coração sincero e se interessar pela palavra de Deus. Se você tiver contato com essa informação, se você tiver pelo menos 1% de sinceridade, você não nega o que está escrito, porque não tem como espiritualizar e Deus planejou dessa maneira, para não ter como espiritualizar mesmo, porque Deus pega os sábios na sua própria sabedoria. Argumentos que as seitas e que os infiéis usam, Deus já detectando esses argumentos, ele criou coisas na palavra de Deus, mistérios, e deixou escondido, para que na hora que esse mistério fosse manifestado, esses argumentos a gente poderia lançar contra eles mesmos. Por isso que eu entendo que é um plano de Deus, para provar os corações e para treinar a nossa mente, porque estudos como esse serve como uma academia para o cérebro. Você fica entendendo ali, tomando cuidado para ver se você não está errando, para ver se você não está criando uma coisa que a palavra de Deus não diz. E quando tudo se conecta, você sabe explicar tudo, você vê que foi um plano de Deus e é um grande plano, é um plano perfeito. Basicamente é isso daí, a terceira casa de Israel. A segunda casa de Israel, vocês sabem, né? O tempo agora, nós estamos nesse período de Deus unificar as tribos. Na cruz, Deus unificou as 12 tribos. Assim como ele fez a redenção dos nossos pecados e já deixou aberto, todas as festas vão se cumprir. Então até a glorificação dos nossos corpos já está resolvido na cruz. Só que precisa manifestar as outras festas. Jesus tem que aparecer como o rei de toda a terra. As nações precisam estar submissas a Deus. Nós temos que ter realmente os pecados expiados de uma vez por todas. E isso é só na glorificação dos corpos. Por isso que tem as festas. Nós precisamos passar pelas etapas até chegar no dia da expiação, que é a sexta festa, e quando Jesus voltar no dia da expiação, os nossos corpos serão glorificados e aí sim vai se cumprir a remissão dos pecados de uma vez por todas. E aí nós vamos para a festa dos tabernáculos, que é o milênio. Então, nós estamos nessa segunda temporada. Na terceira temporada, Deus vai trabalhar ainda com Israel, o seu povo.
só que é um Israel glorificado. Nós vamos ter cidades, nações, para trabalhar nelas. Isso vai ser conforme a capacidade de cada um, como Jesus fala nas parábolas das minas e na parábola dos talentos. São coisas, parece ser tudo a mesma coisa, mas não são. São coisas distintas. Por exemplo, quem recebe minas não compreende isso daqui. Às vezes pode até compreender e a pessoa passa, a capacidade dela aumenta, então de minas ela vai para os talentos. Se a pessoa não tiver talentos, ela não tem dom para explicar isso daqui que eu vou falar para vocês. Então você precisa migrar de minas para talentos. E você pode também aumentar os seus talentos. É Deus que vai te dar tudo, mas diz que é conforme a capacidade de cada um. Como que você aumenta a sua capacidade? Cuidando de tudo na sua vida, num geral, num todo. Você aumenta a sua capacidade. Se você cuida do seu corpo, literal, que é templo do Espírito, que é onde o Espírito de Deus habita, o seu Espírito está no corpo, e o Espírito de Deus se conecta ao teu Espírito. Quanto melhor está o teu corpo, e você faz isso para o reino de Deus, estudando a palavra, obedecendo a Deus, aumenta a tua capacidade. Você fica uma pessoa mais inteligente. Se você se prepara para ter mais tempo para a palavra de Deus, você está aumentando a sua capacidade e Deus também te dá mais talentos. Se você está recebendo isso, se você está entendendo isso, você já recebeu minas. E você pode sair de minas e ir para os talentos. E você pode aumentar os seus talentos se você ensinar. E ensinar coisas que restauram a palavra de Deus. Não é apenas gravar vídeo e falar o que todo mundo fala. Para você receber esse tipo de ensinamento, você precisa desfazer doutrinas de homens, porque é por causa dessas muitas doutrinas de homens que essas coisas não são manifestas. É por causa dos sonhos das 10 virgens que o inimigo vem e planta o joio. E aí o joio aparece. E aí dificulta o entendimento do povo. Existem, na minha opinião, 3 principais argumentos para você provar a literalidade do templo de Ezequiel no milênio, aonde ninguém vai poder te refutar, te contrariar. Esses argumentos foram criados por Deus. E na minha opinião, eu coloco nessa sequência. Número 1, Dan. Quem diria, né? Dan, que é serpente no caminho, como diz a profecia, ele também é a chave. E para mim, a chave principal. Nem o príncipe do templo eu considero mais forte do que o argumento de Dan. Porque a profecia de Dan não diz que ele vai ser só serpente no caminho. A profecia de Dan diz: Dan será serpente no caminho, mas também será juiz do seu povo como uma das tribos de Israel. Você pode vasculhar a palavra de Deus, que você não vai encontrar Dan sendo juiz do seu povo. Mas Jacó profetizou isso. E aí, vamos descartar a parte B da profecia só porque não entendemos? Na verdade, a tendência é essa. A gente pega um texto e o que a gente não entende, a gente pula. Isso quando não espiritualiza, né? Porque a tendência é essa. Estou lendo um texto e estou querendo ensinar algo para as pessoas. Chegou num ponto que eu não entendo, eu tenho algumas opções. Espiritualizo, porque é muito fácil falar isso daqui é espiritual. Outra opção, pulo. Simplesmente pulo. Às vezes a gente pula para resumir, né? Pula do verso tal para tal, eu vou fazer isso muitas vezes, para resumir. Mas quando a pessoa vai ler todo o contexto ali, demorado, ela vai ver que está tudo alinhado. O pulo foi para resumir, pegando os pontos principais, isso não tem problema. Mas muitas vezes a pessoa pula porque não sabe explicar aquela parte. E tem uma outra opção, que essa é a mais astuta. A pessoa lê o texto, ela não pula, só que ela explica só aquele ponto. Ou seja, ela leu só para falar que está dentro do contexto, mas ela não explicou aquele ponto que vai acabar anulando tudo o que ela falou ao redor do contexto. Tem que tomar cuidado para quando alguém estiver te ensinando, para ver se essa pessoa não comete esses 3 pontos. Pular texto, espiritualizar ou ler só para dizer que leu, mas não explicou. A pessoa explica só alguns pontos. Nesse caso, seria melhor pular, né? Para que ficar lendo tudo se não vai explicar aquele ponto? É melhor pular, resume, mas aí a pessoa prefere ler para dar essa aparência de que contextualizou tudo. Tem que tomar cuidado com isso. Presta atenção para ver se eu não vou fazer isso também. Agora nós vamos entrar diretamente na explicação dos textos. Lembrando, a maioria das pessoas não se importam com o livro de Ezequiel, principalmente com esse ponto. Alguns até dizem que o templo de Ezequiel é o 3º templo que o Israel vai construir, o anticristo vai profanar. Eu não sei o que é pior, ouvir uma coisa dessa ou ouvir que a marca da besta é o decreto dominical.
ou ouvir que o milênio é espiritual, ou ouvir que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Bem que disse Salomão, é melhor você se encontrar com uma ursa roubada dos seus filhos do que ouvir o tolo na sua estutícia. Você já viu? Já imaginou o cenário onde uma ursa é roubada, tá ali, os seus filhos não estão mais lá na casa, na caverna dela, e ela sai que nem uma doida da caverna e ela encontra com você? Ela sai derrubando árvores, sai quebrando tudo. Salomão diz que é melhor isso do que você escutar um tolo espiritualizando o templo de Ezequiel, por exemplo. Ou um pré-tribulacionista falando, arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Aí minha jaqueta, o celular cai da minha mão, a calça cai no chão e tudo desaparece. Gente do céu, é muita tolice. E eu disse isso, irmãos, porque a maioria não se importa mesmo com isso. Mas tem alguns que conheceram isso daqui. Vai ali arrumar um jeito de espiritualizar o texto. Joga pro passado, joga pro futuro, joga pra onde que dá. Pronto, expliquei. O contexto não permite espiritualizar. Ezequiel recebeu um livro escrito por dentro e por fora, lá no começo da profecia. João também, semelhantemente, recebe esse livro. Você vê que os casos são parecidos, mas os tempos são diferentes. E os templos também. E aí, Deus fala, come Ezequiel, veja com os olhos, escuta com os ouvidos, coloca no coração as minhas palavras. E Deus fala isso 2 vezes no livro. Uma em Ezequiel 40 e outra no 44. E Deus fala, olha, tenta bem para essa casa, presta atenção para os limites, para as entradas, para as saídas, porque essa casa vai servir para envergonhar esse povo. Já começa aí, a Nova Jerusalém vai servir para envergonhar a igreja, porque dizem que o templo é a Nova Jerusalém. E o povo que está aqui, sacerdotes, levita, as nações restantes e as tribos de Israel. E as tribos de Israel contando com os gentios, com as nações restantes. Aí eles falam que tudo é a igreja. Então, a Nova Jerusalém, no caso o templo de Ezequiel, serve para envergonhar a igreja. Aí, o que eles vão falar? Não, vai envergonhar o povo lá do passado. Eles vão ficar envergonhados, porque eles não vão fazer parte da Nova Jerusalém. Mas a profecia não está dizendo isso. A profecia está dizendo que esse templo vai envergonhar o povo que vai estar ali, sacerdote recebendo uma parte da herança, levitas recebendo a mesma porção e o restante ficando para o príncipe. Imagine Jesus ficando com o restante da repartição. Não faz sentido. Olha, já vai começar por aqui. Vocês vão ver que o que eu falei está dentro da leitura. Então, irmãos, uma pessoa que realmente comeu o livro, ela não vai falar essa abobrinha toda, essa asneira. A pessoa que comeu o livro, ela vai falar coisa semelhante ao que eu vou ler e explicar para vocês. A pessoa comeu o livro, é mel, isso é lindo. Isso aqui é a Nova Jerusalém. E os sacerdotes? A igreja. Os levitas? A igreja. E as tribos recebendo herança? A igreja. São pontos de vista para falar da igreja. Os sacerdotes recebem uma parte da porção. Os levitas recebem a mesma parte dos sacerdotes, só que os levitas não podem fazer certas coisas que os sacerdotes fazem. E as tribos, Dan está ali. E Levi não recebe herança. Como que é a igreja isso daí? Olha que coisa porca. Diz que comeu o livro. Comeu nada, jogou o livro no chão e pisou. Ezequiel 47:13. Assim diz o Senhor Deus, este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. Sempre, a partir de Manassés e Efraim, vão ter 14 tribos. Pode ver na profecia. Israel falou para José, Manassés e Efraim são teus filhos, mas agora serão meus. Eles vão entrar para as tribos. Então sempre vão ser 14. Só que na conta, Deus vai fazer ficar 12. E aí você precisa entender como que Deus faz isso, que é brilhante. Então, a terra vai ser repartida para as 12 tribos. Aí veja bem, os detalhes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais. Assim que esta mesma terra vos cairá a vós outro por herança. Aí eles falam que a repartição das terras, as pessoas que espiritualizam, eles falam que são aquelas terras que estão ao redor de Jerusalém. E eles falam que a igreja recebendo herança. A igreja recebendo herança? A igreja recebendo terras que estão ao redor de Israel? Pelo que eu saiba, as parábolas de Jesus falam que você vai receber cidades para reinar. Cidades dentre as nações.
Não vai receber terra por herança. E aqui Deus explica os motivos que levam eles a receberem terra. Não é só por causa do juramento. O juramento está aqui, implícito, em primeiro lugar, mas eles vão ter que trabalhar na terra, plantar vinhas, comer das suas vinhas e gerar filhos. E aí Deus dá o ponto aqui e vai falando nome, limites, territórios. Se a Nova Jerusalém desce do céu, como eles dizem, já que o templo de Ezequiel supostamente é a Nova Jerusalém, e no milênio tem que ter um templo, né? Se o reino vai ser na terra e o templo de Ezequiel não vai existir, porque é a Nova Jerusalém, então ela tem que descer. Ela descendo, não tem espaço para território nenhum. Várias profecias da palavra não se cumprem. E além do mais, Jesus seria tolo em mostrar a Nova Jerusalém descendo do céu só depois do grande trono branco. Para que fazer isso? Não faz sentido. Ele está mostrando uma linha do tempo desde o Apocalipse 19, indo para o 20, 21 e 22. Uma linha do tempo linear, com acontecimentos assim como abre o primeiro selo, vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. Não abre o primeiro e vai para o quarto, e volta para o segundo, e vai para o sétimo, e volta para o terceiro. Nem com as trombetas não são assim. Agora aqui entra o ponto-chave, que é principal, na minha opinião. Ezequiel 47, do 20 ao 23, termina o capítulo, e aí transitando para o capítulo 48, verso 1. Ou seja, 1, 2, 3 versos que Deus deixou de uma maneira incrível, que não tem como espiritualizar. Pelo contrário, esses versos desmontam todos os vídeos que esses canais gravaram. Gravaram vídeos enormes, com séries, com vários capítulos, só falando besteira. E não explicaram esses 3 versos. Na verdade, não explicaram dezenas de versos. Presta atenção para você ver se não é chave. Será, porém, que sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, são as nações restantes, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que morar o estrangeiro, ali dareis a sua herança, diz o Senhor. Esse convite é o mesmo que Deus propôs lá no livro da lei. O estrangeiro que quiser fazer parte do Senhor, primeiro se circuncide e aí entra para a Páscoa. Mas ali era a dispensação da primeira casa, a antiga aliança. Muitos egípcios entraram para fazer parte do povo de Deus. E depois que se circuncida, lei, todo o povo tem que considerar ele como natural. Na tribo que ele escolher morar, é ali que ele vai habitar. Ele fala, quero me achegar ao Senhor. E aí tem uma mulher de qual tribo? Ele se une com a mulher e ele, mesmo que a mulher for da tribo de tal lugar, ele pode falar, eu prefiro essa tribo. Eu quero fazer parte daquela tribo. Só não pode Levi, né? Porque Levi é uma tribo que não recebe herança e Levi tem que ser realmente da linhagem de Levi. Entendeu? E aqui Deus está propondo novamente isso, que Israel falhou no passado, esse Israel aqui, que é a quarta casa, vai fazer no futuro. Porque aqui não é igreja. Aqui são pessoas que ficaram. E como que eu entendo, como surgiu esse plano? Ficaram da onde? Zacarias capítulos 12 e 14. Muitos judeus vão restar. Eles estão chorando como quem chora por um filho unigênito, eles estão chorando amargamente. E aí o profeta diz, para ninguém espiritualizar nada, ele fala, cada família chorará à parte, a família de tal à parte, a família de Natã à parte, a família de Levi à parte, a família de tal à parte, e as mulheres à parte. Ou seja, para não espiritualizarem. Judeus restaram. E ali, através dos judeus restantes, de levitas, da descendência de Zadok, que também faz parte do sacerdócio, Deus vai começar uma nova história com 12 tribos na terra. E quem vai gerenciar tudo isso? As 12 tribos celestiais. A igreja, o reino vai ser na terra, mas a igreja vai ter acesso aos lugares celestiais. Vão ser abençoadas com todas as coisas celestiais nos lugares celestiais em Cristo. Imagine, Paulo fala isso 2 vezes, em Efésios 1, verso 3, e em Efésios 2, versos do 5 ao 7. Ele fala que nós vamos ascender aos lugares celestiais e lá vamos ser abençoados. Se a Nova Jerusalém vai descer, nós não vamos ficar nem alguns dias lá em cima, é isso que é ser abençoado nos lugares celestiais. Se a Nova Jerusalém vai descer, então nós vamos ser abençoados aqui na terra. Ele ainda fala, para mostrar para os séculos vindouros como Deus é bom, a suprema graça do seu poder. Então as bênçãos dos lugares celestiais é para séculos vindouros
verem. Quem são os séculos vindouros na mente de Paulo? São as nações restantes, a terra vendo isso, que tem um povo que tem acesso aos céus. É uma dispensação diferente. É a mente de Paulo. Você vê que ele tem na mente isso, que a Nova Jerusalém vai estar no céu durante o milênio. Então tem que ter um templo na terra. Deus falou tanto do céu, mostrou tantas coisas do céu pra gente. A gente deseja o céu, para na hora que for arrebatado descer. E aqui, olha o que Deus está falando. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali dareis a sua herança, diz o Senhor. Isso aqui não é para o passado. Pode ler todo o contexto, revirar. Não aconteceu nada disso daqui no passado. E não é para o nosso tempo. Por isso que Deus mostrou uma sequência perfeita. A partir de Ezequiel 36, lê Ezequiel 36 e Ezequiel 37, vai ter a união das duas casas de Israel. Ali vai ser a terceira casa, a igreja mesmo, os chamados, com os corpos glorificados. Vai ter a batalha de Gog e Magog nos capítulos 38 e 39. Depois vem o reino milenar, que você encontra diretamente com o templo de Ezequiel e com as leis do templo, que são expressões que se encontram escritas aqui. Acabou o verso 47, Deus já disse, os gentios vão povoar. Vocês vão ter filhos com gentios. A tribo em que ele quiser, ali você vai dar a herança para ele. Então, um gentio de uma nação, ele olha para uma judia e ele quer fazer, não é obrigatório. Isso que é o bonito, é interessante. As nações não são obrigadas a fazerem parte de Israel no milênio. O que é obrigatório é o que está lá em Zacarias 14. Toda a terra terá um só Deus. Deus terá um só nome. Todos falarão um só nome. Todos honrarão um só Deus, e eles terão que subir de ano em ano para celebrar a festa dos tabernáculos, fora as outras leis que eles vão ter que obedecer, cada uma da sua nação. Mas aquele que quiser fazer parte das tribos de Israel, eles vão ter que migrar da sua terra para perto do templo, e eles vão ter trabalhos para o templo. Vai brotar no coração da pessoa o desejo. Quem não tiver esse desejo, não é obrigatório. Olha o que acontece hoje. Deus deu a palavra para todos. Brotou no seu coração o desejo de ensinar? Às vezes não brotou. Às vezes você acreditou. Você obedeceu, lutou contra a carne, fez o que Jesus pediu para você fazer e você vai alcançar a glorificação dos corpos. Você vai ressuscitar. Mas você não vai ser grande no reino. É a mesma coisa aqui, só que aqui nesse caso, o mundo vai ter novos governadores. O mundo todo vai ser regido não por presidentes, por essas nações caídas, por essas leis corruptas. Os governadores das nações serão os chamados de Deus, chamados, eleitos e fiéis, lá do Apocalipse 17. Ou seja, a igreja não vai receber essas terras aqui por herança. Quem está recebendo essas terras por herança é o povo da terra. A igreja está recebendo nações para reinar com Cristo e do céu. Sim, Cristo vai estar na terra, vai se assentar no trono de Davi, mas Cristo e a igreja também vão ao céu. Eles vão ter encontros lá no céu com o Pai e aqui na terra com os homens. Por que muitas pessoas não alcançaram um entendimento tão bonito desse? Porque isso, só de você ouvir, você vê que é bonito. Você vê que parece um filme, não é? Você pensa, nossa, se fosse assim seria lindo, né? Do que só lá no céu. Isso é um absurdo, né? Ou só aqui na terra. Céus e terra não podem estar conectados? Jesus não pode ser uma escada que liga os céus e a terra e anjos de Deus sobem e descem nela? Isso está escrito. Isso faz parte do sonho de Jacó, que é o sonho de Israel. Aliás, nós vamos ler toda essa profecia. A escada que liga os céus e a terra não fica só aqui no nosso tempo. Ela está no milênio também. E aqueles anjos que sobem e descem, num primeiro momento você enxerga só os anjos de Deus. Mas depois que você conhece a terceira e a quarta casa de Israel, você se vê naquela escada. Não é uma escada literal, aquela escada é Cristo. É um portal que liga os céus e a terra. Ezequiel 48, verso 1. Logo de cara, já para bugar a mente de quem pelo menos fosse ler e prestasse atenção em alguma coisa. São estes os nomes das tribos. Desde a parte externa do norte, via Hetlon, até a entrada de Ramate, até Hazar Enon, o limite do norte de Damasco, até junto a Ramate. Por que todos esses nomes? É chato ler isso. Mas são esses nomes que não permitem você espiritualizar tudo. Está dando a localização. Desde o lado oriental até ocidental. Dan terá uma porção. Dan?
Dan é serpente no caminho, nem entrou no selamento dos 144 mil? E não entrou porque a profecia diz que ele será serpente no caminho. Lucas usa a palavra caminho para falar da igreja. Então Dan representa falso profeta, Dan representa todo esse sistema religioso. Isso no nosso tempo. Porque uma parte da profecia diz, Dan será serpente no caminho. Na outra, o que diz? Tem pessoa que nem sabe o que diz. Dan será juiz do seu povo, como uma das tribos de Israel. Quando vai se cumprir isso? Aqui. Porque esse é o nome, Dan, Daniel. Dani, meu juiz, El, Deus. O nome do profeta Daniel é Deus é meu juiz. E é por isso que Dan, estando na terra, e as nações conhecendo o histórico de Dan no passado, mesmo assim vão querer fazer parte de Dan, porque Dan será juiz. Dan não vai agir como agiu aqui nesse tempo. No milênio, Dan vai ser bom. E aí diz, Dan terá uma porção. E aí você continua lendo, é a repartição das tribos, não é igreja. Dan não foi selado. E aí você pode ir lendo, chega no verso 13, os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, levitas uma coisa, sacerdote outra, terão 25 mil côvados de comprimento e 10 mil de largura. Todo o comprimento será 25 mil e a largura 10 mil. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outro o melhor da terra, porque é santo ao Senhor. Mas os 5 mil côvados que ficaram da largura diante dos 25 mil, olha aí esses números, irmãos. Você acha que isso daqui, eu vou ler tudo isso, comendo o livro e vou falar, é espiritual. São os 12 mil estádios lá da Nova Jerusalém. Não são, aqui é território. Mas os 5 mil côvados que ficaram de largura diante dos 25 mil serão para uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas. Verso 21. O que restar de todas aquelas medidas será para o príncipe. E dizem que o príncipe aqui é Jesus. Um príncipe que recebe o que resta da terra por herança. Um príncipe que não pode entrar por uma porta, porque ali entrou o Senhor, ele tem que entrar por outra. Um príncipe que tem que fazer sacrifício pelos seus próprios pecados. Nós vamos falar sobre isso, né? Eu só estou falando aqui para fazer sentido, já que apareceu a palavra príncipe aqui, né? O que restar será para o príncipe, desde o outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25 mil côvados em direção do Oriente e também dos 25 mil côvados em direção ao Ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. Verso-chave. Excetuando o que pertence aos levitas e da cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e de Benjamim, será para o príncipe. Por que excetuando a parte dos levitas? Porque os levitas não recebem herança. Por isso que nas portas da cidade, Levi está ali, mas na distribuição das terras não tem Levi. E agora, chegando perto do fim já do vídeo, veja se é a Nova Jerusalém isso daqui. Verso 30. São estas as saídas da cidade. O lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Ruben, de Judá e de Levi, tomando as portas da cidade e os nomes dos filhos de Israel. Tem porta para Levi, mas Levi não recebe herança. Parecido com a Nova Jerusalém. Só que a Nova Jerusalém é quadriangular. É um cubo. Isso daqui não é quadriangular. Quantos templos de Ezequiel caberia dentro da Nova Jerusalém? Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. Veja, Dan não é somente um povo que se tornará juiz. Dan tem porta na cidade. Mas e a serpente no caminho? Foi. Agora não é mais, porque Deus não vai excluir nenhum filho de Israel. Ele pode excluir de um selamento, ele pode dar um castigo. Por isso que Dan, para mim, é a chave, é o argumento principal, porque ninguém consegue explicar isso, a não ser crendo na terceira e na quarta casa de Israel, em 12 tribos literais que vão se formar na terra. 4.500 côvados vai cobrir 12 mil estádios? Por que Deus dá números? Ainda que você fale, a Nova Jerusalém não existe, é espiritual, você nem crê na palavra de Deus se você falar isso. Mas se Deus falou 12 mil estádios, tem um ponto espiritual, porque ele está falando 12 mil, 12 do seu povo, 1000 para falar do milênio, só que estádios é literal. E isso pode ser calculado nos nossos dias. Aproximadamente 2.200 quilômetros. A Nova Jerusalém ocupa mais ou menos o perímetro, quase metade do Brasil. Como que um muro
de 4.500 côvados vai cobrir a cidade. É piada isso, seja você o literalista ou o espiritualista. Por isso que Deus fala, come o livro. Então agora vamos finalizar o vídeo mesmo com essas profecias, para vocês entenderem. Gênesis 49, verso 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Ele fala a profecia e dá o tempo invertido, de propósito. Aí vem o nosso tempo. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Isso se cumpre no nosso tempo. Aí o verso 18 vem e diz, a tua salvação espero, ó Senhor. Aqui não é só nós clamando a salvação, eu espero Yeshua, a tua salvação espero, já que Dan vai perseguir o povo de Deus. É também o próprio povo de Dan clamando para a salvação. Só que como nesse mundo Dan agiu de maneira muito maligna, como castigo, ele não entrou no selamento. Mas Deus não excluiu Dan do seu plano. Esse mistério também acontece com Judá, ou seja, parte da profecia acontece aqui e outra parte da profecia, se não se cumpriu aqui, se cumprirá no milênio. E vem as profecias de Ezequiel, o templo de Ezequiel, para nos provar isso. Gênesis 49, verso 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Claro que a gente vê rapidamente Cristo vindo de Judá, o leão da tribo de Judá. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? Até a igreja está aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aí você pode dizer, essa profecia se cumpriu completamente quando Jesus veio. Não se cumpriu completamente. Quando Jesus voltar, essa profecia ainda estará em cumprimento. E não só porque Jesus é judeu da tribo de Judá, mas porque em Jerusalém, na terra, a Jerusalém que está escrava com seus filhos vai ser libertada, a Jerusalém que Deus promete reedificar e reconstruir. E ele não está falando isso somente do seu povo, ele está falando de uma cidade que foi destruída e que está em escravidão e que vai ser livre. Satanás não vai sujar o plano de Deus aqui para ele ter que mudar o plano e escolher a do alto. Deus escolheu a da terra. Satanás colocou lá a sua bandeira em Israel, colocou o domo da rocha, perverteu tudo, deixou ela bem parecida com as nações, na parte eletrônica, tecnológica, mas Deus vai limpar tudo aquilo. E Deus vai ficar com a Jerusalém de baixo, porque o nome já profetiza duas e não uma só. E aí o cetro ainda vai estar com Judá. E tem que prestar atenção, porque às vezes o que Deus está prometendo aqui se cumprirá no milênio. E aí vem uma segunda camada profética para ajustar tudo, que é a profecia que Moisés coloca nas tribos. E aí sim você dá um salto lá para Apocalipse 7, onde vai ter o selamento dos 144 mil, e depois você vai inevitavelmente ter que ler isso no templo de Ezequiel. Só que o que está no Apocalipse acontece primeiro, e o que está em Ezequiel acontece no milênio. Então Deus faz isso mesmo para provar o nosso coração. Não é só porque está lá no Apocalipse que vai acontecer depois. O que está em Ezequiel, na verdade, está acontecendo depois do que foi registrado no Apocalipse, capítulo 7 e 14. Entendeu? Primeiro vídeo encerrado. Se você tiver dúvidas, e eu sei que você tem, deixa nos comentários. E se você entendeu isso daqui, você está pronto para entender coisas grandiosas da palavra de Deus. Porque isso daqui é um começo para se falar sobre a terceira e a quarta casa de Israel, que são 4 tempos onde Deus trabalha com um formato de 12 tribos de maneira diferente. E sobre isso, cada vídeo eu vou lançando um acréscimo, porque tem mais para falar sobre isso. Os 144 mil, você vai enxergar o dobro. Você olha para as 12 tribos de Israel, você enxerga o dobro. E aí tem como enxergar o dobro mesmo, né? Porque se Deus tem 12 tribos no céu e aqui, inevitavelmente, tem 12 tribos na terra, ao todo são 24 tribos. E elas vão se unir. Deus é poderoso para fazer isso, né? Como antes, a gente lia e pensava Israel é uma coisa, igreja é outra. A gente nem imaginava. Quando eu me encontrei com isso daqui, irmãos, eu me senti como Jacó, que na verdade é Israel, quando foi abençoar Manassés e Efraim. Ele falou, nossa, eu não esperava, José, ver a tua face e eu estou vendo agora os teus 2 filhos. Vem aqui que eu vou abençoar os 2. Aí inverteu a mão e na hora que inverteu a mão bagunçou a cabeça de José. É assim que Deus faz. Tem a nossa lógica, José é espiritual também. Mas aí Jacó é mais espiritual.
Nós somos espirituais, mas Deus é mais. Aí ele vai, inverte as profecias, inverte as coisas e bagunça a nossa cabeça. Aí às vezes a gente quer fazer como José. Não, Deus, não, isso daqui não é assim não. Deus fala pra gente, eu sei, minha filha, a Nova Jerusalém sempre existiu. Nunca vai ser reedificada e restaurada. O corpo de Cristo fala também na Nova Jerusalém, ela será grande, contudo, eu vou fazer um plano na terra para fazer cumprir as minhas profecias. E eu não esperava conhecer a segunda casa de Israel, conheci a terceira e a quarta. Profundo, né? Tem pessoas que vão ouvir o livro de Ezequiel todinho só para ver se encontra algo para refutar. E vão acabar vendo tudo isso que eu estou falando. E tem pessoas que vão ler ou ouvir o livro de Ezequiel todinho para comer o livro, para falar, agora eu quero entender tudo. Tá bom? Então tá, irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about